Mas até que ponto você diria que é algo... Por exemplo, uma pessoa que ela é mais estressada, então. Uma pessoa que faz as coisas com muito vigor, assim. Talvez uma pessoa um pouco mais estourada. Como é que ela sabe que aquilo, pô... Às vezes eu preciso realmente mudar, preciso ser uma pessoa mais calma, ou eu posso usar isso ao meu favor? Ela vai ter que entender de que forma que ela pode controlar, né? Porque eu acho que nesse caso, quando você afeta o seu entorno, né, você não está conseguindo ter controle. Então, normalmente, o trabalho que a gente faz de intervenção com relação a isso é que a pessoa entenda o que, na verdade, está fazendo com que ela se descontrole. Para que ela consiga se controlar, porque foi o que eu falei, eu não preciso não ser gentil para me fazer respeitar. Eu posso ser gentil e ser respeitada. Então, não necessariamente aquele que grita, aquele que esbraveja, é aquele que vai ser respeitado. É a mesma coisa com essa pessoa. Tem alguma coisa ali que está ferindo aquela pessoa e que ela não está sabendo comunicar. Não sei se você já ouviu falar de comunicação não violenta. Já ouvi falar, mas eu não faço ideia do que é. Na verdade, eu li o livro, né? Tem curso disso também, mas a comunicação não violenta nada mais é do que a gente conseguir se expressar de uma forma que a gente coloque para fora aquilo que a gente está sentindo, entendendo o que realmente a gente está sentindo, porque é uma teoria que diz que a gente se comunica muito sem dizer. Então, vou te dar um exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Por exemplo, você tem um parente, uma pessoa que fuma e você detesta, tá? E aí você chega para aquela pessoa e fala assim, para de fumar. Nossa, que cheiro horrível. Ai, sai para lá, você tá fedendo, não sei o quê, não sei o quê. Você tá comunicando para aquela pessoa que você não gosta que ela fume, mas você tá fazendo isso dessa forma como esse cara que você me deu aí o exemplo, ele é estouradão. Uhum. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, você fala assim, nossa, por que o cigarro te incomoda muito? Aí ele vai falar, pô, porque é meu pai. É minha mãe, sei lá, meu esposo, minha mulher. E eu não quero que essa pessoa morra. E cada cigarro que ela acende, de repente, é 1 minuto a menos que ela vai passar comigo no futuro. E aí você dizer isso para a pessoa. Nossa, me deixa tão triste te ver fumando. Porque cada cigarro que você acende é um tempo a menos que a gente vai passar junto. E eu não queria, porque eu quero passar o máximo de tempo possível do seu lado. Eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou transmitindo a mesma mensagem, só que não necessariamente para isso eu preciso... Então, assim, tem problema você sentir raiva, você ser esse cara? Você tem que mudar? Não, porque você está expondo os seus sentimentos. Só que como você está fazendo isso? Então, é uma questão mesmo de você se entender o que está por trás daquela mensagem que você está tentando transmitir. Porque normalmente a gente para de beber, não sei o quê, mas qual que é o problema? É o mesmo, é saúde. Você não quer porque você ama. Porque você concorda que o cara que tá ali, que você nem conhece, você não liga se ele tá bêbado ou não? Total. Você não se importa. O sentimento que tá por trás daquilo que a gente está comunicando é que muitas vezes a gente não sabe expressar. E aí tem muito namoro, casamento, que acaba por causa disso. Mas por que, né, que a gente faz isso? Por que a gente... faz uma comunicação um pouco mais violenta, é uma pessoa um pouco mais chata ali, não porque é sincero com a gente mesmo e... Eu acho que porque a gente nem aprendeu a olhar para os nossos sentimentos. Eu acho que tem uma questão cultural, então eu vou falar de nós, brasileiros, porque aqui que eu vivo eu não sei como é isso em outros países, mas eu acho que aqui mesmo, né, você vê quando um menininho chega da escola chorando, para, homem não chora, não é? Então, assim, você não é muito, para com isso, que frescura, mas... ou então algumas pessoas te falam assim, essa provavelmente, você está chorando por isso, tem gente agora que descobriu que está com câncer, não é? Uhum. E aí você fala, poxa, eu sei disso, né? Eu sei que meu problema talvez não seja o maior problema, mas está doendo, né? E eu queria falar da minha dor. Então, eu falo muito essa frase, assim, para todos os meus pacientes sabem disso, mas eu falo que a dor que mais dói é a dor que dói em mim. Porque é a dor que eu tô sentindo. Então, se o meu pé tá com a unha encravada e o cara lá tá sem rim, o problema é do cara. Minha unha tá encravada aqui, eu tô sentindo dor, porque é a dor que eu tô sentindo. E eu acho que a gente não tem uma cultura de falar tanto, assim, do que a gente sente, da nossa dor, e nem de entender. Então, o tal do gatilho é isso, né? Às vezes você tem um paciente que ele, por exemplo, usando esse mesmo exemplo aí do álcool, só porque é muito fácil didaticamente de falar, mas a mulher tem um marido que bebe muito. E aí, você pega, na psicologia tem um princípio que diz que aquilo que te incomoda no outro está em você. E aí as pessoas falam assim,
Não, mas eu não bebo. Isso não tá em mim, é dele. Isso tá em você porque o que isso te faz lembrar? Para onde que você se transporta quando você pensa nisso? Quais sentimentos que você já vivenciou? E aí você vai ver que lá atrás, na vida da pessoa, o pai tinha esse comportamento, o tio, alguém. Então esse é o gatilho. Não necessariamente sou eu. Eu não sou grossa com as pessoas, mas quando eu convivo com uma pessoa muito grossa, isso me incomoda, me irrita muito. Mas muitas vezes porque esse gatilho tá lá atrás. E muitas vezes eu preciso ser mal, né? Entre muitas aspas, mas por isso, porque eu tô me protegendo de alguma coisa que é minha. E aí, por isso que eu acho que eu usei o termo não precisar mudar, mas talvez se compreender. Porque você pode usar isso a seu favor até quando você começa a se apropriar dos seus próprios sentimentos que estão por trás. E se comunicar de uma outra forma. Numa avaliação neuropsicológica, dá para entender tudo isso, assim? Se você é uma pessoa que tem que controlar o seu estresse um pouco mais, se a ansiedade é melhor usada em tal outro lugar, tudo isso vai ser tudo avaliado? Isso é muito legal, muito completo. E a gente faz toda a parte emocional também. E além disso, cada neuropsicólogo tem a sua estratégia, enfim. A gente conhece durante a pós-graduação uma série de instrumentos, né? Lógico que dentro da avaliação a gente tem que usar os instrumentos validados cientificamente no Brasil. Então, todas as tabelas que a gente usa são para padrões brasileiros. Isso é importante de deixar. Alguns instrumentos a gente ainda não tem com padronização brasileira. Então, a gente usa para fins de observação clínica, enfim, para juntar com algum dado que a gente já tenha. E a parte emocional, eu gosto de usar também os testes projetivos. Que, por exemplo, a gente tem 2 tipos de testes na psicologia. A gente tem os diretos e os indiretos, que seriam esses projetivos. Os diretos seriam aquelas, tipo escala. Você está numa festa. Então, você olha para todo mundo que está ao seu lado e fica observando bem a decoração da festa ou tenta conversar com o maior número de pessoas? A ou B. Então, é uma pergunta direta. Quantas horas você dorme por noite? 6, 5, 8? É uma coisa que você vai lá e marca um X, é um teste direto. Os projetivos são aqueles que você precisa trazer o seu conteúdo, projetar interno. Então, é aquela figura que você precisa contar uma história. São esses, um desenho que você faz, tem aquele dos tracinhos que todo mundo fala muito do Detran, né, do palográfico, é bem conhecido. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa que não tem como você treinar aquilo, né? É uma coisa que vai ter a ver com o seu momento de vida atual. Porque provavelmente o jeito como você enxergou a foto hoje, a figura hoje, vai ser diferente no futuro. Porque você vai estar num outro momento de vida, você já teve um outro tipo de maturidade, e isso vai mudar também a forma de enxergar. Então, essa projeção é muito legal. E aí a gente consegue, sim, através da avaliação, até trazer esses feedbacks para o paciente, conversar de tudo isso com ele. Às vezes, Lutz, de verdade, eu vejo que o pessoal fica um pouco decepcionado, sabe? Por quê? Porque eu acho que às vezes as pessoas procuram muito um diagnóstico para justificar alguma coisa. E aí quando você fala, olha, você não tem nada, então é uma questão aqui de comportamento, isso decepciona. Porque a pessoa, sério que eu não tenho TDA? Eu passei por isso. Aí eu jurava que eu tinha TDA, aí eu falei com a minha psicóloga e tal, a gente mudou alguns comportamentos e do nada o TDAH sumiu. Do nada. E as pessoas querem, assim, porque talvez você seja mais fácil, né? Você fala assim, mas eu me descontrolo porque eu tenho TDA. E não necessariamente, nem todo paciente com TDAH vai ter um descontrole emocional, né? Porque muitas vezes ele mesmo, ao longo da vida dele, foi se adaptando ao meio que ele vive e conseguiu mudar isso. Mas acontece. Então, as pessoas buscam isso e eu acho que eu ouso dizer que a gente deve trazer esse feedback para o paciente, porque eu acho que ele está ali para ouvir isso. Você precisa trabalhar mais uma questão emocional. Você não está com problema de memória, não. Você está muito deprimido. Vamos olhar para essa depressão que está afetando sua memória? Tem isso. Uhum. Quando a gente fala de depressão mais profunda, sim. Tem depressão, inclusive, com um episódio psicótico, que a pessoa tem alucinação. Então, depressão é uma patologia muito séria.
E ela precisa ser vista. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, minha memória tá horrível, tá falhando muito, só que ela tá vivendo um período muito ruim de vida. E isso também vai afetar no nosso desempenho cognitivo.